Fala pessoal da EVV, aqui quem fala é o Vitor e está começando mais um devocional digital em 1 Pedro, no capítulo 2, dessa vez do verso 13 até o verso 17. O que o apóstolo Pedro está falando aqui e a palavra de Deus está falando comigo e com você hoje, nesse dia, né? Não sei o horário que você está assistindo. E que nós devemos respeitar e se submeter, sujeitar a toda espécie de autoridade. Ele diz assim, por causa do Senhor, submetam-se a todas as autoridades humanas, seja o rei como autoridade máxima, sejam os oficiais nomeados e enviados por ele. E ele diz isso com uma razão. Ele diz assim, é da vontade de Deus que, pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Ele afirma que tem pessoas que estão acusando os cristãos. Hoje em dia, tem pessoas que acusam a gente. Você vê pessoas que dizem que cristão não vale nada, que crente quer coisa errada e que talvez pastor não faz coisa, não é uma profissão boa porque não faz coisas certas. Então nós vivemos um tempo não tão diferente quanto esse tempo aqui da carta de 1 Pedro, em que nós somos acusados sobre muitas coisas. E por conta disso, nós devemos redobrar a nossa atenção em detalhes e coisas importantes, como, por exemplo, respeitar as autoridades, respeitar o professor, respeitar o patrão, respeitar o pastor, respeitar o governador, o presidente, o governo brasileiro, respeitar as leis. Você tem sido um cidadão brasileiro, uma pessoa que respeita as leis e não vive de uma forma errada com relação às leis brasileiras. Você tem feito coisas, você tem agido no seu trabalho de uma forma correta e conforme as regras que o seu patrão estabeleceu? Se não, reveja. Veja também a forma como você fala e trata as pessoas, né? A gente tem no nosso tempo um desejo ávido por justiça e por querer reivindicar e reclamar as nossas injustiças. E está certo isso, mas a forma como a gente faz isso, muitas vezes as palavras que nós usamos, a forma como nós falamos é uma forma desrespeitosa. Então, ainda que você esteja vivendo em processos de injustiça, com a sua autoridade, com o seu marido, com o seu patrão, está vivendo opressão ou alguma coisa que seja injusta, submeta-se, respeite e reivindique sim com respeito e dentro dos seus direitos e dentro daquilo que é devido, da forma correta, para que nós não venhamos a ser acusados de nada e vivamos de uma forma perfeita. Pela prática do bem, vocês calem os ignorantes que os acusam falsamente. Então, que nós venhamos a cumprir todas as nossas obrigações e nos sujeitar ao rei, porque essa é a vontade de Deus, ao governador, ao presidente. Tratem todos com respeito. Ele termina essa parte dizendo: e amem os seus irmãos em Cristo. Temam a Deus e respeitem o rei. Respeitem as suas autoridades, sujeitem-se às leis vigentes. Amém? Essa é a mensagem de hoje.